adversário vai ser o Corinthians, que segue arrebentando na Copa São Paulo de Juniores como de costume. Em Marília, no Bentão, o América Mineiro não teve força, não segurou o timão. Breno Pidon abriu a contagem na primeira etapa e Léo Maná fechou a conta no segundo tempo. Coringão bem forte para a reta final em busca do 11º título da mais tradicional competição de futebol de base do Brasil. Tá aí, Corinthians está chegando com tudo mesmo. E vamos falar do time principal, porque hoje teve apresentação de jogador lá no Timão. Thiago Salazar está sempre atrás da notícia, é claro que marcou presença lá no CT Joaquim Grava, e agora ele está em frente ao Parque São Jorge para contar tudo pra gente. Boa noite, Salazar. Quem que vestiu a camisa alvinegra hoje? Quem vestiu a camisa hoje do Corinthians foi o Ranieri, volante contratado junto ao Cuiabá. O Corinthians adquiriu 60% dos direitos econômicos dele, vai pagar 2,5 milhões de euros ao todo, um valor parcelado. Tem até cláusula ali, se o Ranieri jogar 60% dos jogos até o final do ano, tem que comprar mais 10% por 500 mil euros. Tudo discriminado, inclusive na nota oficial do clube, sobre essa situação do Ranieri, que tem 27 anos. O que o Ranieri disse? Vou colocar o Ranieri para falar, porque olha, pelo que ele disse, jogador que chega com a cara do Corinthians, e a gente ficou sabendo que o coração dele também é alvinegro. Por isso ele se impressionou quando recebeu uma mensagem de um jogador muito importante do elenco. Vamos ouvir. A Fiel pode esperar o Ranieri que sempre existiu, né? Um cara que se entrega, um cara que se doa a todo momento. Eu costumo conversar com meu irmão, que também joga bola, que a gente tem um ditado que a gente fala que é até a morte, né? A gente não se entrega em momento algum. A gente vai até quando dá ali, e acho que é muito estilo Corinthians isso, né? O Paulinho foi um cara que... A gente que tá de fora, a gente vê esses jogadores, né? Paulinho, Fagner, Cássio, esses caras, a gente tem uma imagem dos caras como... Pô, os caras são ali intocáveis, mas quando a gente chega aqui e vê a maneira que a gente é recebido, pô, o Cássio me mandou uma mensagem 2 dias antes de eu ser apresentado, que eu tirei print e saí mandando pra todos os meus amigos. Falei, ó, o Cássio mandou mensagem pra mim aqui, ó, deu boas-vindas e tal. Vai vendo só, olha o tamanho da importância do Cássio para esses jogadores que estão chegando agora, aqui chegando para o Corinthians, já são 6 reforços. E ele falou também sobre a posição dele, o posicionamento dele, posição que ele deve desempenhar em campo, primeiro volante, segundo volante, e sobre uma comparação que muita gente faz com um outro ídolo aqui da casa, aqui do Timão. Vamos ouvir. Cara, eu tenho por características jogar como primeiro volante, né? Como sempre foi a minha carreira. Então... Mas acredito que a gente, independente do que aconteça, ano passado também, jogando como primeiro, e não tinha ninguém do meu lado, não era lado a lado, eu consegui chegar bastante à frente, tanto que marquei alguns gols, participei de alguns gols pelo Cuiabá. O Ralf é um jogador que tem a história dele aqui dentro do Corinthians, né? E tem rolado muito essa comparação, não é algo que me incomoda, mas óbvio, eu quero... escrever a história do Ranieri aqui dentro, né? Respeito muito a história do Ralf, do Paulinho, de todos os jogadores que passaram pelo meio-campo do Corinthians e representaram realmente. Olha, se jogar metade do que jogou e do que conquistou o Ralf aqui no Corinthians, o Ranieri tem tudo para engrenar e ser ídolo do Timão também. Aliás, ele falou até que tem o sonho de chegar à seleção brasileira e que se sente apto, pronto para ir bem no Corinthians e realizar esse sonho de chegar à seleção brasileira. Então é um jogador que chega aqui com autoridade, com confiança para assumir a titularidade desse time do Corinthians. Essa contratação do Corinthians, essa chegada do Ranieri, que deve ser ali o primeiro volante, jogar ao lado do Maicon, ele vai estrear com o Corinthians no domingo contra o Guarani, 18 horas na Neoquímica Arena, primeira rodada do Paulistão. Daqui a pouquinho eu volto para falar dos jogadores que estão inscritos, vão jogar, não vão jogar, quem que o Corinthians vai poder contar. Daqui a pouquinho eu volto para falar do time para a estreia, Marina.
Novidades, provavelmente teremos um time totalmente diferente nesse domingo contra o Guarani, 18 horas na Neoquímica Arena, mas é importante a gente trazer algumas informações. Por exemplo, Mateuzinho, lateral direito contratado junto ao Flamengo, já está treinando no CT Joaquim Grava, mas ainda não concluiu toda a burocracia que envolve a contratação dele. Então ele ainda não está nem protocolado como jogador do Corinthians, não saiu no bid, está fora então desse jogo de estreia. Gustavo Henrique, este já contratado, já saiu no bid, mas ele veio do Valladolid, ainda nem treinou no gramado. A informação que eu tenho é que ele chegou e está fazendo só academia, ou seja, está regularizado, está no bid, mas não vai para essa estreia. Rodrigo Garro, argentino contratado junto ao Talleres. Rodrigo Garro não deve jogar. Vou falar não deve, porque são 6h40 da noite agora e o bid fecha às 19 horas, 7 horas da noite. Se ele aparecer no bid até às 19, ele pode ir para o jogo. Novidade, Félix Torres, zagueiro que chegou do Toluca, equatoriano. Esse nome acabou de sair no bid. Um pouquinho antes do programa começar, o nome do Félix Torres saiu no bid, ou seja, ele está à disposição e pelo jeito vai ser relacionado para a partida. Assim como o Raul Gustavo. Raul Gustavo voltou de empréstimo lá do Bahia, desde terça, treinando no campo com os jogadores e deve então ser relacionado. Agora, a questão é, Torres e o próprio Raul Gustavo devem ficar no banco de reservas. E a escalação do Corinthians deve ser a seguinte: Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo, Ranielli, Maicon, Matheus Araújo e Matias Rojas, Romero e Yuri Alberto. É o time que o Mano tem usado nos treinos táticos lá e também nos jogos treinos que ele fez lá nos Palácios, Torres, quem mais? Que é o Raul Gustavo. Toda essa turma deve ficar no banco de reservas e os outros lá, Mateuzinho, Gustavo Henrique, só provavelmente para a próxima rodada. Tá certo, Marina? Esse deve ser o Corinthians. Amanhã tem treino aberto aqui na Fazendinha, todos os ingressos já vendidos. Quem comprou, comprou. Tá aqui na Fazendinha, 10 horas da manhã. O último dos grandes é o Corinthians. Finalmente. Corinthians. Mas agora tem uma excelente oportunidade para virar a chave e começar 2024 com o pé direito. O Timão vai receber o Guarani lá em Itaquera. E a principal mudança no Corinthians nessa virada de ano acabou sendo na diretoria, né? Augusto Melo assumiu a presidência do Timão, prometeu muitas mudanças no clube, cumpriu muitas delas, né? A gente teve a saída do Gil, do Fábio Santos e do Renato Augusto, deu aquela reformulada no elenco, aquela oxigenada no elenco, como o pessoal gosta de falar, e também está trazendo muito dinheiro para o Corinthians, muitos patrocinadores novos. O Mano Menezes continua, né? Um treinador vitorioso pelo clube, já aí mostrou que tem muita qualidade, né, que tem muito a entregar para o Corinthians. Eu acho que ele pode fazer um bom ano com o time. O Corinthians também fez algumas contratações pontuais. Uma delas é o Ranielli, que já mandou aquele recado para ganhar moral com a torcida. Vamos ouvir. É um convite, como eu falei aqui agora, que não tem como negar, né? Um convite vindo do Corinthians, numa instituição desse tamanho, dessa magnitude. Eu acho que qualquer jogador sonha em estar aqui, em vestir essa camisa e poder sentir a Fiel apoiando os 90 minutos, como eu já vi, já presenciei, contra, né, agora a favor. Acredito que vai ser uma experiência única na minha vida.